Olá, boa noite. A vizinha Argentina enfrenta um momento de crise que tem se aprofundado. O presidente Maurício Macri, que assumiu o poder depois de derrotar 12 anos de uma dinastia Kirchner no país, conquistou a Casa Rosada, prometendo reajustes das contas do governo e da economia. Mas depois de várias ações impopulares que dariam um novo fôlego ao governo, a população tem ido às ruas para protestar contra os chamados tarifaços. Aumentos exponenciais em tarifas de serviços e produtos essenciais, como eletricidade e combustíveis, por exemplo. No caso da conta de luz, os aumentos já chegam a 400%. O governo explica que o reajuste dos preços é uma adequação à realidade do país, já que o governo mantinha subsídios para dar ao cidadão a impressão de custo baixo. Sem os repasses governamentais implantados pelo governo esquerdista do kirchnerismo, a realidade no país fica muito mais austera. E para completar o quadro que mancha a imagem de Macri entre os argentinos, maio começou com um comunicado talvez mais impactante da Casa Rosada: negociações com o FMI para um pedido de crédito. A relação do país com o fundo traz péssimas recordações. E o Realidade em Pauta de hoje apresenta, portanto, o drama argentino em um cenário de instabilidade econômica. O sol de maio foi ofuscado por densas nuvens de incertezas no maio de 2018 para a Argentina. A imagem representativa da estrela central do sistema solar também ocupa o centro da bandeira nacional. É uma alusão às origens do país, com a veneração do sol pelos incas, mas também é um lembrete constante da luta pela independência, iniciada com a Revolução de 1810, em um mês de maio, e vencida apenas em 9 de julho de 1816, data oficial da independência do país em relação à Espanha. A República Argentina é o segundo maior país da América do Sul em território, com 2.780.000 quilômetros quadrados. Fica atrás do Brasil, que tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e que é também o país mais populoso. Nesse quesito, a Argentina é o terceiro, logo depois da Colômbia, o segundo país mais populoso entre os sul-americanos. Destino turístico para lazer e cultura? O país do tango. Desde 2009, a tradição é considerada patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Mas em 2018, a política econômica do país perdeu o passo. A economia, que já vinha fora do ritmo há algum tempo, enfrenta momentos críticos de descompasso. A segunda maior economia da América do Sul atravessa um momento de forte tensão que tem efeitos avassaladores sobre a responsabilidade política do país. O presidente Maurício Macri, que assumiu o governo em dezembro de 2015,
depois de vencer os 12 anos da era esquerdista da dinastia Kirchner, sofre a pior experiência que um líder pode enfrentar: rejeição. Os dados mais recentes de pesquisas de opinião mostram o pior momento de Macri desde que chegou à Casa Rosada, a sede do governo argentino. De acordo com o Centro de Estudos de Opinião Pública, o presidente tem 62,7% de rejeição contra 37,7% de aprovação. E o que fez piorar a imagem presidencial foi o anúncio inesperado de Macri de recorrer ao Fundo Monetário Internacional em busca de empréstimo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. O mesmo Centro de Estudos argentino apontou que para 77% dos entrevistados, a decisão de Macri de querer recorrer ao fundo representa uma ação negativa para o país. Ocorre que a memória afetiva dos argentinos com o FMI não é nem um pouco positiva e traz à vida medos antigos relacionados à grave crise econômica que o país enfrentou a partir de 2001. Y he vivido muchas crisis financieras en este país. Lamentablemente es un déjà vu a una terrible época que hemos vivido, no una, varias. En la época que Kirchner se desvinculó, digamos, del FMI, se pudo implementar un desarrollo nacional con soberanía, digamos. O sea, depender y pedir dinero al Fundo Monetario Internacional no nos conviene. Na época, a política cambial do país, a chamada conversibilidade, foi apoiada pelo Fundo Monetário para criar uma frágil paridade com o dólar, colocando um peso argentino valendo o mesmo que um dólar americano. A medida afundou a economia do país e a dívida com o FMI chegou a ser de quase 10 bilhões de dólares, paga apenas em 2006 pelo esquerdista Néstor Kirchner e cortando relações com o fundo. A experiência com a Argentina, aliás, afundou a própria credibilidade do FMI, que fechou o escritório representativo na capital, Buenos Aires, e se manteve afastado do país ao longo de todo o restante da era Kirchner. A crise do começo dos anos 2000 levou 6 de cada 10 argentinos à pobreza. Por isso, os quase 80% de rejeição à ideia de grito de socorro de Macri ao FMI tem uma explicação histórica bastante coerente, apesar da verdade econômica de que as muitas variáveis de um cenário podem levar uma mesma ação a resultados completamente diferentes. Por ora, no entanto, o que não pode ser negado é o momento delicado do país. Hoy el gobierno ha ido a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, que para nosotros eso representa una vuelta al pasado y va a venir con ajustes a nuestros salarios, a nuestros convenios, a nuestros derechos. O espectro da crise já é tão denso que se torna palpável. No dia a dia do cidadão argentino, os números comprovam uma verdade, no mínimo, preocupante. 17 anos depois da conversibilidade, a relação do peso com o dólar é um massacre para uma população que se acostumou a criar reservas em moeda norte-americana. O câmbio oficial é de quase 25 pesos para $1, um patamar histórico e preocupante. O peso despencou. Só neste ano, a moeda argentina caiu mais de 30% em relação ao dólar. E outros indicadores importantes da economia seguem no mesmo rumo da crise. A inflação oficial sobe a níveis alarmantes. No acumulado de janeiro a abril, o dado mais recente,
O índice já é de 9,6%, com a meta do governo fixada em 15% para este ano. Mas a estimativa do próprio FMI é de que 2018 feche com inflação de 22,7%, um pouco menor do que o resultado oficial de 2017, que encerrou dezembro em um patamar de 24,8%, muito acima da meta do governo para o ano passado, que era de 17%. Para efeito de comparação, a inflação oficial no Brasil, de janeiro até abril deste ano, foi de 0,92%, de acordo com o IBGE. É o menor patamar desde 1994, contra os quase 10% da Argentina. A expectativa do mercado financeiro é de que o Brasil feche 2018 com inflação de 2,1% ao ano. Na Argentina, outro índice que demonstra o aumento das preocupações no cenário econômico é a taxa básica de juros. O Banco Central argentino subiu a taxa 2 vezes em apenas 2 dias no mês de maio e os juros básicos da economia estão agora no maior nível do mundo, 40% ao ano. O economista Dante Sica avalia que, apesar das preocupações com o crescimento da economia, o momento deve ser usado pelo governo para avaliar os impactos da subida dos juros. Ele também lembra que a desvalorização cambial acaba favorecendo as exportações. Ahora viene el momento de evaluar los impactos. Seguramente esta alta tasa de interés va a enfriar un poco el crecimiento de los préstamos, tanto para consumo como hipotecarios o para el sector empresarial, pero por otro lado la mejora del tipo de cambio favorece la salida de exportaciones. A elevação dos juros tem uma razão principal: evitar a fuga de capital estrangeiro, ao mesmo tempo em que tenta conter a crise cambial. Mas os resultados esperados ainda não foram alcançados. Mesmo depois da alta da taxa, o dólar subiu 18% em 2 semanas e a moeda continua deixando o país porque a palavra-chave no roteiro da economia globalizada é confiabilidade. E no momento, a economia argentina não demonstra segurança para o depósito de confiança dos investidores, o que se traduz por investimento, divisas estrangeiras que apostem no país com a certeza de lucros futuros. Outra forma de tentar controlar o câmbio tem sido despejar dólares no mercado, esperando que a lei natural da oferta e da procura reduza o valor da divisa. Em 2 meses, o Banco Central argentino colocou 6 bilhões de dólares à disposição do mercado. Isso é quase 10% do total de reservas do país em moeda estrangeira. E porque todas as ações político-econômicas não têm dado ao governo as melhores respostas, o Fundo Monetário Internacional, que voltou a flertar com o país desde o primeiro ano de Macri no governo, se tornou a esperança de alívio temporário. O pedido de Maurício Macri é por uma linha de crédito de 30 bilhões de dólares em uma dívida que seria mais barata do que o mercado poderia oferecer em outras formas de financiamento. Outro alívio momentâneo chegou ao país em 15 de maio. No dia do vencimento, o Banco Central da Argentina conseguiu arrolar uma dívida de 27 bilhões de dólares com credores internacionais. Em termos práticos, o país trocou uma dívida por outra, mais cara, é verdade, mas ganhou mais tempo para pagar, evitando um calote. Outro sabor amargo da crise de 2001, que só foi dissipado em 2016, depois de uma longa batalha judicial que colocou o país em moratória, depois de um calote a credores. Foi só no começo do governo Macri que a Argentina pagou 9 bilhões de dólares a fundos especulativos americanos que detinham dívidas do país. E apesar da situação delicada que a economia enfrenta na Argentina, o presidente garante que a crise está muito longe de ser tão preocupante quanto foi em 2001, que resultou na renúncia do então presidente Fernando de la Rúa. Mas Maurício Macri tem as próprias preocupações
em face do descontentamento da população com as medidas prometidas na campanha de 2015. Em lugar de conduzir a dança com o impulso da figura masculina do tango, a Argentina segue a condução imposta pela rigidez das circunstâncias econômicas em um palco onde o descompasso pode significar a certeza de uma queda abrupta. O Realidade em Pauta faz um rápido intervalo agora e em 2 minutos você continua acompanhando o drama argentino na economia em 2018.